Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, perecerei. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor trouxe ao meu coração, né, nessa oportunidade desse culto que tem esse tema, o culto das antigas. E a gente vai se deparar aqui com essa história de Esther, esse momento a qual ela está indo de encontro ao rei para interceder pelo povo. Aleluia. Que agora tinha um decreto de morte para o povo. Aleluias. E Mardoqueu começa a falar com Esther para que ela pudesse interrogar o rei, para que pudesse reverter aquela situação. E Esther, como uma mulher sábia, ela faz primeiro o que um cristão, o que um servo de Deus deveria fazer em todas as situações. Ela começa a buscar. Ela não vai de qualquer maneira, ela não vai de qualquer jeito. Ela poderia, porque era o marido dela que ela ia conversar. Era o rei, mas era o marido dela. Ela poderia chegar lá e simplesmente conversar, mas ela sabia da importância que tinha aquela decisão. Ela sabia da importância que tinha de buscar ao Senhor. Aleluia. E nessa noite o Senhor nos trouxe e nos faz lembrar dessa técnica que ainda hoje não fazem. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes a gente confia nas nossas forças, na nossa capacidade. Às vezes por falar bem a gente pensa que vai se sair de certas situações. Às vezes por ter uma boa oratória, às vezes por ter força física, às vezes por ter conhecimento, por ter influência. Às vezes a gente pensa que essas coisas são o que a gente precisa para viver. Só que Deus, Ele nos traz aqui nessa noite para nos lembrar: vocês ainda são dependentes de mim. Nós somos dependentes do Senhor. Não adianta a gente tentar lutar com as nossas forças. Não adianta a gente tentar fazer do nosso jeito. Nós somos dependentes do Senhor. E o Senhor nos traz nesse momento para nos lembrar da importância que é se humilhar e buscar ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquele momento que você para refletir e fala assim: meu Deus, eu não estou tendo forças para vencer, eu não tenho força para fazer o que eu queria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está nos dando a técnica nessa noite, está nos fazendo lembrar. Dobre os seus joelhos, clame ao Senhor. Aleluia. Aleluia, busque ao Senhor porque Ele está atento a nos ouvir, desde que nós buscamos com sinceridade. Esther começou a jejuar e chamou o povo para jejuar. Aleluia, em prol daquela causa. Aleluia. E há quanto tempo talvez a gente não faz um jejum? Quanto tempo será que a gente não faz um culto de oração na nossa casa? Aleluia. Essa palavra vem de encontro a todos nós, primeiramente para mim. Aleluia. Eu sou grato ao Senhor por essa palavra, porque o Senhor Ele vai nos alertando. Porque às vezes na correria do dia a dia, com as nossas coisas, a gente acaba se esquecendo do mais importante. Às vezes o simples, o básico, mas que ainda hoje funciona. Aleluia. A oração de um crente, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. A oração de um crente pode fazer grandes coisas. Glória a Deus. Aleluia. Agora imagine quando o crente começa a se impor em adoração ao Senhor, em sinceridade, começa a buscar com jejum, com adoração. Aleluia. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou. Aleluia. O próprio Jesus, que talvez na nossa mente até dá para entender que Jesus não precisava de orar, porque ele já estava em conexão com o Pai, mas ele faz questão de orar, jejuar e se humilhar diante de Deus, nos dando assim uma lição. Sem oração e sem jejum
nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não adianta a gente vir aqui se a gente não tiver em oração e em jejum. Aleluia. E não é de vir aqui 2 minutos orar. Não é de vir aqui no culto de domingo e somente orar. Mas o que o Senhor requer de nós é que todas as vezes que a gente for tomar uma decisão, todas as vezes que você se sentir fraco, todas as vezes que você estiver alegre, todas as vezes que você estiver triste, todas as vezes que você estiver preocupado, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, todas as vezes que você for fazer qualquer coisa, seja o que for, busque ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque o que Ele tem buscado desde o princípio eu volto a dizer, eu já disse aqui em outras oportunidades, relacionamento. Aleluia. Quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente busca, a gente está se relacionando com Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que Ele tem nos alertado para esse tempo. Relacionamento. Aleluia. A gente teve aqui na escola dominical e aprendemos hoje sobre um povo que é perseguido. A igreja é perseguida desde os tempos antigos. Mas a gente aprendeu também que a igreja não só é perseguida, ela também é protegida. Aleluia. Aleluia, ela é protegida. Mas o Senhor, Ele só protege aqueles que o servem. Aqueles que estão debaixo da sua bênção, aqueles que estão nos seus pés, aqueles que estão buscando. Aleluia, então a gente aprendeu sobre uma igreja perseguida, mas protegida. E por último, uma igreja destemida. Uma igreja que não se acomoda, uma igreja que não se conforma, aleluia, mas que todo dia pensa, eu preciso avançar. Eu não vou me conformar em ficar aqui. Eu não vou me conformar só em estar aqui. Não é só esse ambiente, não foi só para isso. Não foi só para estarmos aqui e sentir a presença do Senhor. Não foi para isso que Ele nos chamou. Ele chamou uma igreja destemida. Para que ser destemido? Para ir de encontro. Aleluia. O irmão Ercio falou aqui de uma vida. Aleluia. De uma vida que precisa. E quantos ao nosso redor precisam de uma palavra? E você acha que Deus quer usar quem para levar essa palavra? Você acha que Deus quer usar quem para pregar? Como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. Mas para a gente se levantar para pregar, primeiro a gente tem que se rebaixar para buscar. A gente precisa estar em jejum e oração, e esse é o alerta do Senhor nessa noite para as nossas vidas. Glória a Deus. Não se conforme em vir aqui e clamar por 1h30, 2 horas, louvar, não se conforme no raso. O Senhor, Ele tem muito mais. No momento que nós se deleitarmos em oração, a gente vai ver que o Senhor, Ele é muito poderoso para libertar, para salvar, para transformar, para curar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem poder para isso ainda hoje. E o Senhor conta conosco. Aleluia. E o alerta nessa noite é: busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Aleluia. Esse é o alerta que o Senhor tem me dado. É o que o Senhor tem falado para mim, é o que o Senhor tem falado para você. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Ore. Verdadeiramente ore. Aleluia. Ore, irmãos. A gente está precisando orar. A gente erra. A gente cai. A gente perece muitas vezes por falta de oração. Aleluia. Mas o Senhor nos convida nessa noite. Volte a orar. E talvez se você nunca teve esse hábito, a partir de hoje Jesus te convida. Passe a orar. Aleluia. Passe a orar. A gente vê essa receita há muitos tempos. É o culto das antigas, desde a antiguidade. Todos os milagres que foram feitos na Bíblia, tudo foi debaixo de oração. Tudo que tem escrito aqui, tudo que aconteceu foi debaixo de oração. Não foi por um acaso que aconteceu. Aleluia. Foi tudo com base em oração. E o Senhor tem nos dado esse alerta nessa noite. Se você tinha um hábito e abandonou, volte a orar. Se você não tinha um hábito, Jesus te convida nessa noite. Comece a orar. E faça a prova com Deus. Comece a orar. Faça a prova com Deus. Faça. Deus, eu vou começar a orar agora. Todos os dias eu quero ver se algo vai acontecer. Eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho certeza que algo vai acontecer. Pode não ser a porta aberta que você procura. Pode
pode não ser o carro novo, aleluia, mas algo vai acontecer. Glória a Deus. Tenho certeza, porque o poder da oração, aleluia, ainda é um poder acima de tudo. Glória. Aleluia. Quando a gente despertar para orar, grandes coisas Deus vai fazer. Eu agradeço a oportunidade.